eu queria com os meus amigos conversar aí sobre essa guerra justamente entre petista e bolsonarista. Qual o interesse disso? Quem tem interesse nisso? Quem tem interesse nisso? Qual o interesse? Né? E aonde isso pode acabar? Que é o principal, galera. Tá? Vamos conversar aqui aonde eles querem chegar com isso e aonde isso pode de fato chegar. Isso que é o mais importante. Narrado os fatos aí, vai lá, quem começa aí conversando, pessoal. Posso começar? Eu queria falar primeiro, Grampas, se você me Então permite, vai que lá, vai lá, vai lá, Kaique. eu vou fazer uma explanação rápida e geral, né? Aí Ah, você pode apontar o caso específico. Um caso específico é o seguinte, pessoal. Eu comento, eu vou tentar ser bem breve aqui. O que nós estamos observando é o seguinte, não, pelo menos no momento, tá? O que parece ser o alvo principal dos nossos opositores não é realmente o Bolsonaro, mas sim os bolsonaristas. Eu escrevi um pouco sobre isso no Twitter hoje, né? E o que nós estamos observando, já tem um bom tempo que eu tenho comentado, não só no Twitter também, mas tenho comentado em lives, isso que o Snake disse, que é sobre esse lance de você replicar, repostar, retweetar qualquer coisa que está sendo propagada, né, que possa supostamente atingir a esquerda, tá? É aquilo que eu falo. O melhor meio de propaganda que a esquerda tem atualmente é a própria direita. A melhor propaganda gratuita que eles estão encontrando é a própria direita, uma das, né? O que acontece? O povo da direita é muito reativo e parece que estão com muito medo, muito desesperados, não sei, os emocionados, que qualquer coisa que apareça, né, ali, que possa mostrar algum tipo de ação ou maldade, ou o que quer que seja envolvendo esse pessoal comunista, eles já saem desesperadamente apontando o dedo, retuitando, publicando e etc, etc. Qual é o problema? Nem tudo é real, no sentido de ser está de acordo com aquilo que estão propagando. Tivemos um caso polêmico de uma foto esses dias, falei sobre isso, fui obviamente xingado, ofendido, etc, etc. Tá? Então, o que acontece? Eles estão de fato, prestem bem atenção, juntando motivos para apontar, tá, uma espécie de, sei lá, algum tipo de doença, né, nos bolsonaristas para que possam justificar ações mais pesadas contra os bolsonaristas. Gente, isso é muito grave, é muito perigoso, porque para justificar certas ações, eles estão tentando colocar os bolsonaristas como uma espécie de um amontoado de, sei lá, criminosos, tá? Que cometem tudo quanto é tipo de crime, inclusive tirar vidas de outras pessoas, em nome de um bolsonarismo. É claro que o Bolsonaro será atingido, mas eles precisam agora mostrar isso dos bolsonaristas e não só, tá, alimentam essas pessoas dentro da estrutura política, mas também alimenta a classe falante. O que é a classe falante nesse caso? Quando você vê bolsonaristas cometendo erros grotescos, como por exemplo aquele cara que vai saber se realmente é bolsonarista, que ficou no posto de gasolina lá, coloca combustível aí, põe combustível aí, e joga combustível para fora do Um carro, posto de enche o tanque gasolina. e começa a gritar e tal. Meu, aquilo ali é altamente inflamável. É uma situação mano, uma pessoa sã não se faz aquilo. nunca. Nunca. Então, assim, é muito absurdo você ver um cara, né, cometendo esse tipo de atitude. E isso alimenta, por exemplo, humoristas que agem contra o Bolsonaro, que tem um enorme alcance nas redes sociais. Já tem um bom tempo que esses caras vêm pintando os bolsonaristas de malucos, Sim. exagerados, psicopatas, tá? Então, o problema é sério. E você criando essa base, você consegue justificar, né, ações para impedir esse tipo de propagação de uma espécie de sociopatia. Gente, isso é bastante perigoso, tá? Isso que nós estamos observando é bastante perigoso, nós vamos tomar cuidado com isso, porque essa é a intenção atual, tá? Então, cuidado com o que vocês compartilham,
Cuidado com as coisas que vocês estão produzindo por aí que está favorecendo a esquerda. Tudo será usado contra nós. Tudo. Bolsonaro fez um comunicado falando que ele não apoia esse tipo de maluco, etc, etc. Isso é válido, é importante que fique claro. Mas os nossos opositores, eles não querem nem saber. Eles vão pegar uma quantidade absurda de fake news que eles instigaram os bolsonaristas a postarem e eles usarão tudo isso contra nós. E não adianta falar que é mentira. Por quê? Porque nós não temos o mesmo potencial e os meios de comunicação que esses caras têm. E com essa pressão, né, logo de cara você coloca, você aponta, né, conforme eu disse, você coloca ali, né, os bolsonaristas, né, como uma espécie de mal a ser combatido, então você justifica certas ações e ao mesmo tempo você também cria uma situação que as pessoas começam a ficar intimidadas, começam a recuar com medo de serem enquadradas como malucas, psicopatas e tudo mais, e começa a minar essa propagação pró-Bolsonaro que nós temos, que não é muito, porque nós não temos os mesmos recursos de propaganda que esses caras têm. Não. Tá? Então, com esses recursos de propaganda que os caras têm, não interessa se é verdade ou não, tá? Se é válido ou não, eles vão mandar para frente e isso acaba convencendo algumas pessoas. Agora, independente de ser verdade ou não, de ser efetivo ou não, eles pretendem usar essa narrativa contra os bolsonaristas. Tá? E isso terá, pode ter certeza, apoio internacional que, né, vai embasar aí, sabe-se lá, quantas ações anti-Bolsonaro e anti-bolsonaristas. Pessoal, nós somos minoria. Nós precisamos agir com estratégia, paciência e calma. Não adianta sair desesperadamente propagando qualquer coisa, como o Snake estava comentando, que existem perfis que não são perfis bolsonaristas, são perfis disfarçados, que inclusive estava propagando um baita de um vídeo, uma baita mentira num vídeo onde nós tínhamos lá, né, um político como se ele estivesse conversando com facção criminosa. Ciro, vídeo mal editado. Mal editado, vídeo... e eu descobri que esse vídeo é de 2020 para ajudar ainda, Crivo. Então, gente, cuidado. Isso é fake news, cara. Isso será usado contra todos nós. Isso é grave. Isso é grave. E algumas pessoas falam que não tem nada a ver. Algumas pessoas tiram barato, tudo mais. Meu amigo, você vai saber que tipo de ação eles estão pensando em promover contra os bolsonaristas. Você está achando que é brincadeira? Você já viu as hienas que esses caras possuem por aí? É muito engraçado e é muito fácil, né? Você comentar, falar e achar que tá tudo bem dentro de uma rede social atrás do computador. E se de repente a coisa partir para uma ação mais violenta? O que vocês vão fazer? Vão rir na cara dos caras? Eles estão criando um ódio contra os bolsonaristas para que também possam convencer as suas hienas a agir de maneira mais pesada. Sim. Gente, não é brincadeira não, nós estamos falando, como eu já falei várias vezes aqui no meu outro canal, nós estamos falando de uma briga pelo controle do mundo, porra. É um poder absurdamente gigantesco. E essa galera não tá brincando em serviço. Então, aquelas pessoas que são bolsonaristas precisam aprender a entender onde nós estamos e que nossas ações precisam ser ações responsáveis. Eles têm que porque farmeme. Que palhaçada é essa? Gente, isso já foi. Tem a menor noção, cara. Isso já foi. Vocês acham mesmo que quando alguém meter uma arma na cara do outro aí, você acha que meme vai resolver? E aí? É complicado, cara. Nós estamos falando de conflitos. Tá? Então nós estamos passando atualmente por esse problema, tá? E no momento que nós temos é o seguinte, o alvo principal, né, que precisam atingir não é bem o Bolsonaro. Claro que sempre será o Bolsonaro. Mas no momento eles estão criando já tem uma estrutura, né? Mas estão mirando nos bolsonaristas. Então tome muito cuidado com isso. Tá? Então esse é um comentário geral sobre o que eu vejo que eles estão fazendo. Tá? Enfim, aí o Grampá tem também algo a dizer sobre isso, que é bastante importante. Vai lá, Grampá. Bom, vamos lá então, vamos começar. Eu procurei essa notícia desse tiroteio, né, em várias fontes. Eu vi lá na Carta Capital,
eu vi no Poder 360, enfim, é tudo mais ou menos a mesma coisa, todos eles insistem nessa coisa da divergência política, do fanatismo, da agressividade, da violência. É bolsonarista, é isso aí em todo lugar que você vai, mas algumas coisas, alguns detalhes muito estranhos, me pareceram muito estranhos nessa história. Mas olha só, aqui no Poder 360 diz o seguinte: segundo relatos de amigos de Marcelo, aos quais o Poder 360 teve acesso em grupos de mensagens, o policial penal federal, o agressor no caso, teria parado com um carro por volta de 23h30 de sábado em frente ao local onde era realizada a festa, na sede social da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu, conhecida pela sigla Aresf. De dentro do carro, o carro tal, Jorge José da Rocha Garanho teria gritado contra os presentes na festa. Segundo relatos de amigos de Marcelo, Jorge José teria gritado: é Bolsonaro, seus filhos da puta, seus desgraçados, eu lido. Ao ouvir os gritos, Marcelo foi até a porta, ele estava dentro do salão onde estava ocorrendo a festa. Foi até a porta do local para ver o que se passava. Jorge José teria então mostrado uma arma pela janela do veículo e apontado para o aniversariante. Marcelo estava com um copo de chopp na mão, jogou a bebida em José Jorge e se escondeu. Aí você começa a pensar o seguinte: peraí, o cara estava fazendo uma festa numa associação esportiva. Tá? Só nós, hein? Não, olha só. Deus, não. 15 a 20 minutos depois, pouco antes da meia-noite de sábado, Jorge José voltou ao local. Marcelo, nesse tempo, já havia ido buscar sua arma que estava guardada no carro, no estacionamento do local. O que saiu? Ele saiu do salão de festa, foi até o estacionamento, no carro dele, pegou a arma e voltou para a festa. Tá? Então, olha como é que a coisa não bate bem os pinos. O cara estava dentro de uma associação lá, um clube, né? Fazendo a festa de aniversário dele. Aí o outro chega com o carro na rua, começa a gritar para ele, ele vai na porta e joga um copo de chopp no cara. Grapá. Oi. Essa associação fica numa rua sem saída, ou seja, não tinha como esse cara estar passando por lá, por passar, para ir para algum outro lugar. Sim, mas a pergunta mais interessante vem agora. Quer dizer que o salão de festas dessa associação, a porta do salão de festas, dava para a rua? É. É assim corredor. Que é um clube? É um corredor, isso. É um salão de festa pequeno. É tipo, eu disse que é tipo um corredor. Mas é numa rua sem saída e está chegando informação aí, Grampá, que o militar, o agente penitenciário, que foi quem foi lá fazer os disparos, ele é um dos diretores dessa associação. Pois é. Então poderia sim haver um conhecer o outro. Não é? Eu ia chegar nisso. O cara é diretor da associação, o agressor é diretor da associação. Sim. Tá? Bom, em primeiro lugar, se eu estou numa festa, numa situação dessa, um cara passa com uma arma, aponta para mim, eu vou voltar. Cara, quando ele sai fora, eu encerro a festa, pego todo mundo da minha família, meto no carro e saio fora. Não interessa se eu estou armado ou se eu estou desarmado. A primeira regra numa situação de conflito é evitar. Ou, no mínimo, chamar a polícia, né, Grapá? Manda o bom senso. É a primeira coisa. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte. O cara, o que morreu, o guarda municipal, era sócio da associação. Tanto que estava fazendo a festa lá. O policial penal não é mais agente penitenciário, viu, Snake? É policial penal agora. Agora é polícia. Bom, o policial penal era diretor da associação. Então, os dois já se conheciam, principalmente num lugar pequeno, numa cidade pequena. Sim. Os dois já se conheciam.
de outros carnavais. Eu me arrisco a dizer. Né? Aí vai dizer que o motivo do tiroteio, da briga, da discordância é política, é Lula versus Bolsonaro. Meu ovo, essa história não está colando para mim. Tem algum dado ou alguns dados que estão faltando, alguma incógnita nessa equação, que sem essa incógnita não dá para resolver a equação. Então eu prefiro esperar o resultado da investigação policial. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu queria lembrar aqui é o seguinte. Em outubro de 2015, aquele cidadão que todo mundo conhece, o Mauro Iazzi, soltou um vídeo no YouTube falando que com a direita e os conservadores não há conversa, é luta. E fala lá, aquela história do nós vamos te oferecer uma boa bala, uma boa cova, um bom paredão, uma boa cova. Né? Isso foi em outubro de 2015. Tá no nosso Twitter esse vídeo. Exatamente, postei, você postou lá. Postei hoje. E logo em seguida eu mandei uma resposta para o teu Twitter. Em outubro de 2018, 30 de outubro de 2018, logo após o Bolsonaro sair em primeiro lugar no primeiro turno, houve um homicídio em Fortaleza, no Ceará, e saiu no jornal. Suspeito confirma que o homem foi torturado e morto por ser eleitor de Bolsonaro. Pegaram o cara, torturaram o cara dando tiros e facadas. E depois, quando ele morreu, decapitaram ele com um facão e deceparam outras partes do corpo dele. Foram 3 pessoas que participaram do homicídio. Muito bem. Não houve comoção social. Ninguém na mídia ficou acusando os petistas de ódio contra os bolsonaristas, mas o caso foi concreto. Agora aparece esse caso que está muito mal contado, em que os dois já se conheciam e vão atribuir o tiroteio à divergência política. Eu não acredito nisso. Eu acredito, pode ser que tenha acontecido? Pode. Pode ser que seja um bolsonarista maluco que foi lá e só porque o cara é lulista resolveu matar o cara? Pode. Eu não vou dizer que não. Pode. Mas eu acho muito pouco provável. Eu prefiro esperar o resultado das investigações. Para se confirmar se houve mais alguma coisa. Que para mim tem carne embaixo desse angu, cara. Alguma coisa errada não está certa na história. É por aí. A esquerda já deu o veredito, né, Grapá? A esquerda sempre deu veredito, já julgou. O veredito satisfaz a ela. Já julgou e já determinou. Já condenou. Foi caso de rixa política. E já condenou, já decifrou todo o caso e já saiu das redes alardeando que tudo isso aconteceu por conta do tal discurso de ódio do Bolsonaro que eu nunca vi. E nem ninguém nunca viu, porque não existe. Agora, nós vemos todos os dias, é só clicar lá no YouTube, o discurso de ódio da esquerda, o seu Mauro Iazzi, pregando uma boa espingarda, uma boa bala e uma boa cova para os direitistas e conservadores. Então, eu gostaria de alertar a quem está ouvindo aí o seguinte: a legítima defesa ela não é só um direito do cidadão, principalmente para os cristãos. Para os cristãos, a legítima defesa é um grave dever. Porque quando você se defende, você não está defendendo só a você. Você está evitando que os seus familiares, o seu pai perca um filho, a sua mãe perca um filho, o seu filho fique órfão, ou que a sua esposa, o seu marido, o seu filho
seja morto também logo em sequência. Então, a legítima defesa, ela é um grave dever para o cristão, além de ser direito natural de todo cidadão, de toda pessoa viva. E uma coisa que eu quero que vocês pensem bem direitinho, tá? A Constituição Federal garante como direito inalienável a vida. Se ela garante o direito à vida, por consequência, como o Estado não pode garantir a nossa vida 24/7, tá? A legítima defesa deve ser encarada também como um direito constitucional. Tá? E preparem-se para isso, porque as agressões de lá para cá virão, com certeza. O Clique já deu a dica aí. Estão preparando a narrativa de que nós somos doentes, nós somos psicopatas, nós somos bandidos, e para justificar atitudes mais violentas contra nós. Então, preparem-se para a legítima defesa. Exatamente. Porque vem coisa grossa por aí.